O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez e pela última vez à nossa oficina de escrita criativa Escrevendo Meu Primeiro Conto. Esse é o último episódio de 8 e nesse episódio eu quero primeiramente agradecer. Tenho muitos agradecimentos a fazer, tantos que pode até ser que eu esqueça de algum. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a agradecer a minha família, a todos os servidores, todos os envolvidos nesse edital que fez com que esse recurso chegasse até nós e que nós pudéssemos fazer, executar todas as atividades da nossa oficina. Agradeço ao professor Josimar Tavares, que também me ajudou a me inscrever nessa oficina. Agradeço a todos os meus leitores até hoje, aos futuros leitores, a minha leitora beta, aos meus amigos da oficina, os participantes que me motivaram bastante com participação, sempre interagindo no grupo e são nós não atingimos o número máximo de inscritos na oficina, mas todos os inscritos eles têm participado bem. E hoje nós vamos falar sobre publicação. Então, de quando eu termino a minha obra, de quando eu termino meu conto, termino meu romance, como é que eu saio daquele arquivo no Word, daquele escrito no papel para isso aqui, ou para um e-book, por exemplo. Não é? Vivemos na era digital e nem todos os livros são lidos dessa forma. Os livros também são lidos no computador, são lidos em celulares, em tablets. Então, o que é que existe nesse meio? Então, eu vou passar algumas informações sobre o que eu entendo sobre publicação. E existem vários tipos. Um dos tipos de publicação que existem, que eu acabei de mencionar, e é até um dos mais baratos, dependendo do que você fizer, você pode publicar até de graça, que é a publicação online, a publicação digital. Quando você termina o seu conto, o seu romance, e passa por essas etapas que eu falei na aula passada, de revisar, tem a revisão ao longo da escrita, tem a revisão quando você termina, a revisão do ponto de vista narrativo, a revisão do ponto de vista ortográfico. Existem outras etapas dependendo da complexidade do trabalho que você está fazendo, se você tem, digamos, uma equipe te ajudando, varia. Mas digamos que você tem o seu texto pronto, o seu texto está 100% pronto. Pelo menos isso foi o que você definiu. E agora, existe essa opção de publicar online. Aonde? Você pode publicar, por exemplo, em sites que sites que funcionam simplesmente de publicação de fanfics. O que são fanfics eu já falei em um episódio anterior. São histórias que se passam em universos pré-existentes de outros autores escritos por fãs. Por exemplo, histórias alternativas no universo de Harry Potter, histórias alternativas no universo de Nárnia, no universo de Crepúsculo, qualquer um desses. Você cria novos personagens ou você cria, enfim, você está inventando, você está narrando histórias que se passam em universos dos quais você é fã, fanfic, a ficção de fã.
E em vários desses sites onde se posta fanfic também se postam histórias, digamos assim, 100% autorais, digamos assim, porque você não está escrevendo em um universo pré-existente. Você está escrevendo, teoricamente, uma coisa 100% autoral. Por que que eu digo teoricamente? Porque tudo que nós escrevemos é baseado em algo que nós já vimos. Então, por isso que eu gostaria de falar aqui também sobre um preconceito que eu até vejo de alguns escritores com relação a fanfics, sendo que quem escreve fanfic não escreve algo muito diferente do que quem escreve algo que não é fanfic. Porque todo escritor que é fã de Senhor dos Anéis, por exemplo, e vai escrever uma história que se passa num universo medieval, nem que seja 1% daquilo ali, querendo ou não, é uma fanfic de Senhor dos Anéis. Não tem como você não se basear nas coisas que você gosta para escrever. Mas continuando, além desses sites de fanfics, que existem vários, um que eu posso citar, por exemplo, que é bem conhecido nesse meio, é o Wattpad. Tem também sites nos quais você pode colocar o seu e-book para venda, por exemplo. Você também pode colocar ele de graça, mas existe a opção de venda. Tem a Amazon, por exemplo, e você disponibilizando seu livro lá na Amazon, ele pode ser baixado em dispositivos como um Kindle e também pode ser lido no celular, pode ser lido no computador. Então existem essas opções para você publicar online. Não só essas, como que eu citei, são só uns exemplos e existem outras. O meu livro, por exemplo, ele foi publicado na versão física. Eu tenho vários exemplares desse aqui, mas também publiquei na Amazon o e-book. Então, se você for lá na Amazon pesquisar o nome do meu livro, você vai encontrar ele lá e você pode ler ele em vários dispositivos eletrônicos. Agora, se você deseja publicar um exemplar físico, o livro físico, além do livro digital, ou não quer publicar digital, quer só o físico, existem algumas alternativas. A primeira delas que eu vou citar aqui para vocês é a alternativa de publicar em concursos. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, como em sites como os que eu já havia falado antes, existem concursos para contos, existem concursos para poemas, concursos para romances. Geralmente são concursos voltados para textos inéditos, ou seja, textos que ainda não foram publicados em nenhum lugar. Então você vai lá, submete o seu texto vai ser avaliado por um grupo lá de pessoas, da editora, do site, seja lá do que for, e aquelas pessoas selecionadas pelo concurso terão o seu livro publicado. Muitos que eu vi por aí são de graça. Às vezes eles cobram alguma taxa de inscrição, mas essa taxa de inscrição ela é, como é que eu posso dizer, insignificante com relação ao dinheiro que se gasta para publicar um livro. Então, é uma forma barata de participar de uma publicação, de publicar um livro, é participar de algum concurso. Outra forma que você também pode utilizar para publicar o seu livro é publicar de forma independente, que foi a forma que eu acabei escolhendo para publicar o meu livro. Por quê? A publicação independente, ela funciona da seguinte forma: você termina o seu livro, você termina o seu conto e você é o responsável por tudo. Quando eu digo por tudo, é por tudo mesmo. Você é quem vai contratar a pessoa para revisar o seu livro, você é quem vai ser responsável por fazer a capa ou entrar em contato com a pessoa que vai fazer a capa, entrar em contato com a gráfica, entrar em contato com a editora, se você for pagar uma editora para fazer o seu livro.
que foi o que eu fiz. Eu terminei o meu livro, eu e a minha família, nós entramos em contato com a revisora que fez a revisão ortográfica do livro. Eu entrei em contato com ilustradores que fizeram algumas ilustrações. Eu fiz a capa, eu organizei a divisão dos capítulos, coloquei uma mensagem no final. Eu entrei em contato com a gráfica e, entrando em contato com a gráfica, nós debatemos sobre. Nós escolhemos qual seria a fonte, quais seriam as fontes, espaçamento, tipo do papel, quantidade de exemplares, esse tipo de coisa. E o que é que acontece? Quando você recebe o livro e você está com aquela montanha de livros na sua casa, se você publicou de forma independente, você também vai ser o responsável pelas vendas. Então, eu e a minha família, nós organizamos um evento de lançamento. Nesse evento de lançamento, graças a Deus, muitas pessoas foram vendidos vários livros. E eu também participava de outros eventos em Natal, em João Pessoa, e levava meus livros e vendia lá para várias pessoas. Eu mesmo levava os livros, levava as caixas para os eventos, apresentava o meu livro para as pessoas que iam passando ali. E nos dias que estava certo, voltava com a caixa vazia para casa. Nos dias que não dava certo, voltava com a caixa cheia de livros de volta para casa. Isso faz parte da publicação independente. Você se torna responsável por todas as etapas do processo até o livro chegar na mão do leitor. E eu acredito que, fora a publicação por concursos, a publicação independente, a outra publicação mais comum, digamos assim, a publicação que eu acredito que vem primeiramente de todo mundo que pensa na publicação de um livro, é a publicação de um livro por editoras. Na publicação de livros por editoras, como eu já citei em aulas anteriores, cada editora pode ter um processo diferente do que ela vai fazer com o livro, incluindo o nível de edição que eles vão fazer, o nível de exigência de mudança de pontos, da forma como você escreve. Então, quando você entra em contato com a editora vai fazer por você várias coisas que você teria que ser responsável por fazer se você fosse cuidar de uma publicação independente. Por exemplo, você entrega o texto à editora e a editora é quem vai contratar ilustradores, a editora é quem vai cuidar 100% da diagramação, dependendo do caso, pode ser que eles entrem em contato com o autor ou não para definir certas coisas, definir capa. Pode ser que a editora defina a capa sem o consentimento do autor, pode ser que haja conversa. Isso varia muito, como eu já acabei de falar. E da parte das vendas, a própria editora também vai ser responsável pelas vendas. Apesar de que na publicação independente o autor ele fica com todo o lucro da venda dos livros, mas ele tem bem mais trabalho, ele é obrigado a aprender, ele é obrigado a correr atrás de muito mais coisa do que quando isso é feito por uma editora. Porque a editora é quem vai entrar em contato com as livrarias, a editora é quem vai ser responsável por mandar os livros, por catalogar, por divulgar, ter um site para manter lá as promoções e tudo mais. E, obviamente, por a editora ter esse trabalho que o autor não tem, no caso desse tipo de publicação, que o autor tem na publicação independente, a editora fica com boa parte do lucro da obra. Então, eu vi várias pessoas falando sobre esse tema e alguma opinião que eu encontrei com bastante frequência é que autores menores se beneficiariam mais por publicações independentes, enquanto autores maiores, autores com grandes vendas,
se beneficiariam mais pelas vendas em editoras. Um dos pontos considerados nessa pesquisa que eu fiz antes de publicar meu livro é que, por exemplo, em uma editora você tem diversos autores e essa editora manda esses vários livros para uma livraria. E o seu livro, ele é apenas um entre vários outros que estão ali naquela prateleira, e você sendo um autor novo, o seu nome ainda não é conhecido. Então, eu, na minha experiência pessoal, achei muito mais vantajoso em estar em contato com o leitor na hora da venda do livro, para falar para o leitor sobre o meu livro. E, para mim, no meu ponto de vista, como um autor iniciante, tendo essa oportunidade de lançar de forma independente, para mim foi a melhor opção. Agora, você imagina para um autor grande ter que vender milhões de livros, ou talvez mesmo que nem tanto, mas digamos 10 mil livros, 100 mil livros por conta própria. E ele terá um trabalho bem maior de talvez ele mesmo criar um site, ele mesmo contratar uma transportadora, ele mesmo ter que tomar conta da embalagem dos livros, ter que se preocupar com casos de devolução de livros, de falhas na entrega, do pagamento de cada um desses livros. Então, para um autor que vende muitos livros, para um autor conhecido, na minha opinião, é muito mais vantajoso trabalhar com editora do que com a publicação independente. E qual foi o tipo de publicação escolhido para o livro da nossa oficina? Sim, nós vamos fazer, como eu venho falando aqui, episódio depois de episódio, aula depois de aula, nós vamos fazer uma publicação com os contos escritos pela nossa turma, pelos nossos participantes. Faremos então uma publicação similar à que eu fiz para o meu livro, uma publicação independente. Então, eu já tenho o contato da gráfica, que já fez os livros para mim duas vezes, contato de revisores, de ilustradores. Então, quando os contos da nossa turma forem concluídos, então eu irei prepará-los e irei contactar esses profissionais para que nós possamos dar início à conclusão das nossas atividades, que depois dessa aula, que é a última, será a publicação do livro. Já foi dito, mas eu gostaria de reforçar também que, apesar de que, não sei, talvez depois dessa oficina você não tenha interesse de publicar o seu livro em lugar nenhum, talvez nem de escrever histórias. Talvez, talvez você sinta que depois dessa oficina isso não seja tão assim para você. Mas mesmo assim, eu vou reforçar que o hábito da leitura, o hábito da escrita é algo que nos ajuda em tudo, que nos ajuda em muita coisa. Inclusive, vocês que são estudantes, que estão começando agora e pretendem um dia fazer uma prova do Enem ou outra prova similar para entrar em uma graduação, fazer um curso, pode não parecer, mas a escrita, mesmo que não seja de redações, por enquanto, você manter um hábito de leitura, de escrita, vai te ajudar até mesmo a melhorar a sua fala em público, a como desenvolver as suas ideias, porque como nós viemos falando aqui há muitos dias já, não adianta de nada essas ideias na sua cabeça se você não consegue colocá-las no papel, colocá-las no computador. Da mesma forma que se você não pratica, por exemplo, desenho, sempre alguém que é iniciante no desenho tem esse mesmo pensamento. O desenho, ele está muito bonito na minha cabeça. Na minha cabeça eu tenho plena certeza de tudo aquilo que eu quero desenhar. Na hora que eu vou desenhar, o desenho fica feio. Isso é falta de prática. E, e se o problema é falta de prática, só se resolve
com a prática, né? Obviamente. Para quem quer continuar escrevendo, para quem quer continuar tentando evoluir, talvez depois escrever um romance, quem sabe, saiba que realmente essa oficina não foi pensada para ser um fim. Essa oficina, ela tem a intenção de ser um início para cada um de vocês que estão participando dela. Então, voltando àquilo que eu já tinha falado antes, esses textos que vocês estão começando a escrever agora, que vocês já escreveram anos atrás, não joguem esses textos fora, não excluam esses arquivos. Esses arquivos vão servir de inspiração para vocês no futuro, quando vocês olharem para trás, lerem esses textos e verem o quanto vocês melhoraram, o quanto vocês melhoraram a escrita de vocês, o quanto a leitura mudou a percepção de vocês, deixou vocês mais críticos. Agora vocês entendem coisas a mais de um texto do que vocês entenderiam antes, isso no futuro. E essa não precisa ser a última publicação de vocês, se vocês não quiserem. Eu tinha essa ideia já há algum tempo de ajudar pessoas na publicação, na sua primeira publicação, pois eu acho que todo esse conhecimento que eu adquiri na publicação do meu primeiro livro, se eu guardasse ela para mim, ela seria uma atitude muito egoísta. Então eu tive essa oportunidade de passar essa informação adiante, passar essa experiência, transformar essa experiência em algo bom para outras pessoas, e eu estou aqui apenas fazendo a minha parte. Então continue escrevendo as suas histórias, pesquisem na internet, é muito fácil encontrar, vocês vão encontrar mais concursos para vocês participarem, podem enviar os seus textos para editoras para que elas analisem e, quem sabe, queiram publicar os textos de vocês. Vocês podem também, talvez, apesar de ser a opção mais cara, das que eu citei até agora, escolherem fazer uma publicação independente, mas tendo em mente todas aquelas etapas que eu falei para vocês, de que vocês serão responsáveis pelas vendas, serão responsáveis pela capa, serão responsáveis pela revisão. E hoje em dia, para quem quer ser escritor, para quem quer trabalhar em qualquer área da arte, na verdade, está cada vez mais claro de que nós não podemos fazer isso separados das redes sociais. As redes sociais, elas são uma ferramenta muito poderosa para artistas no geral. E a literatura é uma arte. E querer trabalhar com a arte fora das redes sociais é desperdiçar uma ferramenta muito boa. Então, existem diversos perfis nas redes sociais de poemas também. Se você prefere o verso em vez da prosa, você prefere escrever poesia, existem diversos perfis nas redes sociais que cresceram muito, pessoas que se tornaram famosas, publicaram seus livros através da fama que adquiriram em redes sociais, publicando lá seus textos todo dia, tendo cuidado de fazer uma coisa padronizada, uma coisa com estética agradável, que atraiu várias pessoas pelo texto e pela forma visual dos posts, do perfil. E essa também é uma outra forma de publicar os seus livros, de publicar as suas obras na internet. Eu acredito que há um certo tempo atrás, talvez as pessoas pensassem assim os que as pessoas têm essa visão de que cientistas eram pessoas malucas que viviam trancadas nos seus laboratórios fazendo experimentos. Escritores eram velhos barbudos que moravam numa casa cheia de livros trancados, escrevendo suas histórias. Não sei, certas
certos tipos de profissão, certos tipos de artistas eram tidos como coisas distantes, coisas que eram feitas por outras pessoas, não por nós. E eu até entendo que boa parte da discriminação de certas pessoas com, por exemplo, escritores de fanfics é porque as pessoas se incomodam com essa inclusão digital que nós temos hoje em dia de que um adolescente com o seu celular consegue publicar a sua história para o mundo todo. Mas eu acho isso muito bonito, porque há décadas atrás, talvez, sim, décadas atrás, se você quisesse publicar o seu texto, você teria que trilhar um caminho muito duro, um caminho muito longo para que isso fosse possível. Você não teria um celular, você não teria um computador, você escreveria num caderno, você escreveria em algo do tipo, e você teria que ir mostrando para as pessoas, teria que ter um contato com alguém de uma editora para poder depender da avaliação dessa pessoa, um jornal, algo do tipo. Mas hoje não. Hoje você pode acessar a internet e, além dessa oficina que você está assistindo, você pode encontrar outras oficinas, você pode encontrar outros cursos de graça ou pagos, dependendo do valor. E se você puder e quiser, eu não acho que seja um desperdício de dinheiro gastar com a sua formação, gastar com o conhecimento. Porque o conhecimento de qualidade, ele é algo muito valioso. Então você pode estudar de graça, você pode publicar de graça. Então, sendo até um pouco exagerado nas minhas palavras, mas nunca houve um momento na história da humanidade tão propício, tão agradável, tão fácil para os escritores como esse que nós vivemos agora. Então, vamos aproveitar. Então, pessoal, nós falamos sobre estrutura de três atos, falamos sobre coerência, falamos sobre coesão, falamos sobre personagens, diálogo, a importância da leitura, falamos sobre revisão, falamos sobre bloqueio criativo, falamos sobre de onde vêm as ideias para escrever, falamos sobre ritmo, falamos sobre vários conceitos da literatura. Eu não espero que eles fiquem 100% gravados em vocês apenas nesses poucos dias que nós estudamos, mas eu espero que tudo que foi falado, tudo que foi estudado até agora tenha sido de grande valor para vocês. E todos esses conceitos serviram não só para que vocês pudessem escrever de uma forma melhor, mas agora vocês vão ler com os olhos do escritor. O que significa isso? Quando vocês forem ler um livro, sabendo agora de todos esses conceitos, vocês vão perceber que quando vocês estiverem achando uma leitura cansativa, vai ser porque talvez o ritmo daquela parte da história esteja lento demais. Quando vocês acharem que o início foi muito rápido, que algo não foi dito, vocês também vão detectar essa falha no ritmo das histórias. Vocês vão inconscientemente ler e identificar a presença dos três atos, que são utilizados de diversas formas pelos escritores, mas na maioria das vezes estão presentes. Vocês inconscientemente vão ler e vão perceber, agora o primeiro ato acabou. Agora chegamos no final do segundo ato. E certas coisas, quando os escritores não se derem ao trabalho de planejar bem as suas histórias, os finais se tornarão até bem mais previsíveis para vocês. Às vezes a gente até acha que conceitos como saber qual é o personagem primário, secundário e terciário não seja tão interessante, não seja tão útil. Mas quando nós
absorvemos e essa informação ela realmente se torna meio que inconsciente em nós, nós sabemos, nós acabamos sabendo como utilizar esses conceitos de forma natural. E porque também é importante que eu fale nessa oficina sobre outros tipos de publicação. Porque além dos participantes da oficina, os primeiros que farão parte da publicação do livro, haverão outros. Essas aulas serão gravadas, ficarão disponíveis no YouTube, ficarão disponíveis para a Fundação José Augusto. Então, para os participantes que não terão a oportunidade de participar dessa primeira publicação do livro, é importante que vocês saibam o que fazer quando terminarem as suas obras. Então é isso, pessoal. Isso era o que eu queria falar nessa nossa última aula da oficina de escrita criativa. Novamente, é algo que eu sempre repito, mas eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha sido. Eu espero que as suas expectativas tenham sido atendidas, apesar de que essa é a minha primeira experiência com esse tipo de vídeo, sendo um professor, digamos assim, tendo que tirar dúvida dos participantes das oficinas, mas eu creio que eu me esforcei para fazer o meu melhor com aquilo que eu podia oferecer. E quem sabe essa não é a nossa última oficina. Quem sabe não haverá uma próxima. Então, no caso de haver uma próxima, até a próxima.